Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí mais um episódio do Todo Mundo Vende Online, nosso podcast aí criado e oferecido pela Check Store. E hoje, como sempre, temos um convidado mais do que especial para participar aqui do nosso episódio de hoje. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês aí para se inscrever em nosso canal, para assinar esse podcast, seja se você está assistindo no YouTube, vendo no Spotify, no SoundCloud, no podcast da Apple. Inscreva-se no nosso podcast para receber os próximos episódios, ok? E hoje eu trago uma pessoa muito especial, não só porque é uma empreendedora de sucesso, que tem uma história muito legal, mas também porque ela tem um lugarzinho especial aqui no meu coração também, tá? Gostaria de trazer aqui a Natália Regina Souza. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você falou, independente aí da hora que a galera esteja vendo. Espero poder contribuir aí com conteúdo bem bacana hoje. Com certeza. E a Natália, para quem não sabe, ela foi a fundadora do primeiro e-commerce de aluguel de roupas e acessórios do Brasil. Ela que trouxe para o Brasil, né, criou, na verdade, existia, né, fora do país, mas a ideia não foi uma ideia copiada, né? Foi uma ideia que você mesmo teve esse insight, né? De onde que veio essa ideia de criar o primeiro e-commerce de aluguel de roupas e acessórios do Brasil? Na verdade, eu não pretendia empreender na época e nem achei que eu estava trazendo uma ideia tão disruptiva até entender realmente tudo que ela veio a se tornar. A ideia, ela veio muito de uma necessidade que eu sentia e que eu via outras mulheres sentindo na época. Se você parar para pensar, aluguel de roupas há 10 anos atrás não era legal, né? Jovens, principalmente, meninas de 17, 18, 19 anos, não alugavam roupa, não gostavam de alugar roupa, só alugavam quando tinha uma necessidade de algum casamento ou de algo específico. Então, não era cool, né? Não era cool, não era legal, né? A gente, quando pensa nas lojas de aluguel que tinham há 10 anos atrás, cheiro de mofo, vestido velho, tecido de tafetá, coisas que a gente não gostava, né? E eu passei por uma situação onde eu tinha um casamento para ir e eu precisava de um vestido, né? E eu percebi que para comprar era muito caro e para alugar não tinha nada que era o meu estilo na época. Eu devia ter uns, acho que 20 e poucos anos, começo dos meus 20 anos ali. E eu vi, uau, mas por quê, né? Hoje em dia a gente vai em casamento, a gente vai em formatura, e eu sou obrigada ou a comprar um vestido muito caro, que eu não vou usar de novo, principalmente na época de redes sociais, né, onde a gente bate foto, a gente se produz para um evento, para um casamento, a gente bate foto, a gente mostra, a gente acaba não querendo usar aquela roupa de novo. Então eu me vi nessa situação, e eu vi que era uma situação habitual de outras mulheres também, e me veio na cabeça, né, por que não alugar roupas, né, porque quando a gente tem uma necessidade de um evento, seja ele um casamento, ou uma formatura, ou até uma balada, né, que era muito o começo do Semi-No-More, por que eu preciso comprar uma roupa que eu vou gastar tanto dinheiro e não vou usar de novo? E daí, junto a isso, eu tinha visto uma reportagem na época que minha mãe me mostrou, olha, em São Paulo estão alugando brinquedos para crianças. E é muito legal, porque criança não usa brinquedo muito, então essa empresa lançou essa ideia super bacana de alugar brinquedo para criança em vez de comprar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu também trabalhava na época na Labela Máfia, e eu estava totalmente envolvida com marketing digital, o início das vendas online, e tudo foi tocando na minha cabeça, né? Aluguel, a minha necessidade, eu trabalhando com o início de vendas online, e dirigindo para o meu trabalho na Labela Máfia, me veio na cabeça, pô, por que não alugar roupa? Mas o que eu sei sobre isso? Não sei nada, nada. E eu não queria empreender também. Eu estava muito bem na Labela Máfia na época, a empresa crescendo bastante. Eu, com uma carreira promissora ali dentro, não fazia sentido o que eu estava pensando. Mas naquele mesmo dia, com aquele pensamento, eu voltei para casa depois do trabalho e peguei o meu bloquinho, que era um bloquinho da Barra. Tu já escutou essa história 1000 vezes, né? Mas eu vou contar pra galera como é que foi. Peguei um bloquinho que eu tinha, que era um bloquinho da Barra, assim, grande, de folha
A4, que nem tem mais bloquinho assim grande, e comecei a escrever várias coisas, né? Tudo que veio na minha cabeça sobre essa ideia. Alugar roupa, como que poderia ser, que tipo de roupa que eu precisaria, e o nome, né? Comecei a pensar no nome. Eu sou formada em publicidade e propaganda, me formei com você, inclusive, né? E eu comecei a fazer um brainstorm de nome. E eu pensei, nossa, eu tô trazendo uma coisa diferente, é uma coisa legal. O que eu vou trazer disso? E comecei a escrever várias coisas, e veio o nome Say Me No More. Quando eu cheguei nesse nome, Say Me No More, nunca mais o mesmo, não mais o mesmo, me abriu a cabeça para todo o resto. Né? Então, a partir dali eu pensei, nossa, eu tenho um nome, eu sei o que eu quero trazer uma disrupção, eu quero trazer algo diferente, eu vou mudar esse mercado. E dali foi surgindo toda a concepção do negócio. Foi um negócio que, na época, né, as consumidoras não estavam preparadas ainda, né, para alugar online, né? Até hoje, não diria, né? Até hoje é um grande desafio, né? E o alugar online. Chegar, né? Qual foram os grandes desafios que você teve para poder fazer esse negócio funcionar de fato? Mas você acha que a cultura do consumidor foi um dos principais fatores, assim, as grandes dificuldades que você teve que superar para conseguir ter uma empresa de sucesso? Então, eu sempre pensei que o público que eu trabalharia era um público jovem, né? Eu sempre, tanto o nome, toda a comunicação, tudo que foi pensado para o Say Me No More era pensado para meninas de 17 e 25 anos. Então, essas meninas, elas estavam mais abertas a algo novo. E o Say Me No More trazia algo novo, né? Quando eu comecei, o foco não era aluguel de roupas para eventos como casamento e formatura. Eu tinha um acervo variado, até porque esse acervo, ele começou com as minhas coisas, com as coisas da minha mãe, de amigas e de pessoas que acharam... Começou no seu guarda-roupa, né, a empresa, né? Isso, então literalmente, assim, né? Tinham roupas, tinha vestido para balada, tinha casaco de inverno, um chapéu diferente. Então, a ideia era trazer roupas diferentes para ocasiões específicas, não necessariamente casamentos ou formaturas, mas aquele tipo de roupa que, assim, a ideia, até além de para ocasiões específicas, né, ou ocasiões mais especiais, era trazer que as pessoas pudessem usar roupas que elas gostariam de usar, mas não queriam investir para comprar. Então, assim, às vezes eu quero usar um casaco amarelo, que eu acho bonito, eu quero ter uma foto com aquele trench coat amarelo, mas eu não vou pagar R$ 500 num casaco amarelo que eu sei que eu não vou usar muitas vezes. Então, bem no comecinho do Say No More, essa era a ideia, era que as pessoas pudessem se arriscar no que elas estão usando, sem precisar investir muito para isso, alugando roupas. Então... Então, esse foi o grande desafio, né? Fazer as pessoas entenderem o objetivo do negócio, né? Sim. Porque, de certa forma, a sua ideia ela foi modificada pelo mercado, né? Muito, muito. Assim, quando eu comecei, o meu propósito era mudar a maneira que as pessoas consumiam moda. Eu achava que, através do Say Me No More, eu poderia mudar o hábito de consumo das pessoas. Então, eu achava realmente que o Say Me No More continuaria trazendo essas peças para as pessoas não comprarem, mas sim alugarem quando quisessem ousar de alguma maneira um estilo diferente. Mas acabou que eu tive que ir muito para o caminho de ocasiões mais formais, como casamentos e formaturas, porque o mercado pedia isso, porque, como eu falei, as lojas da época eram muito antiquadas, não tinha nada legal. Então, essas meninas buscavam essas roupas para esses eventos. E a parte mais dia a dia, né, a minha ideia, né, de que as pessoas pudessem alugar para ocasiões não tão formais, ela ficou em segundo plano, por dois motivos. Ela não era rentável, esse tipo de roupa eu não conseguia alugar a um valor muito elevado, e ela não era muito procurada, porque não estava no hábito das pessoas. Então, eu tive que mudar o meu caminho, né, de alugar para ocasiões, diria, comuns, e ir realmente com foco para ocasiões mais formais. E foi quando eu fiz minha primeira viagem para Nova York, e eu trouxe vestidos que você encontrava para comprar a R$2.500, R$3.000, R$4.000, R$5.000, e eu alugava eles a R$250. Então, foi aí que realmente as pessoas começaram a ver esse acervo totalmente diferenciado e que você não encontrava para alugar, mas que você via para comprar por um preço absurdo. Claro, esse era o valor, né? Você poder ter acesso a uma roupa diferenciada sem precisar comprá-la, né? Exatamente. Fantástico. E obviamente, a gente está aqui
contando um pouco da história, né, dessa empresa que você fundou, mas o nosso espectador ele não conhece, né, todos os detalhes da empresa, o que era o Semnomó, onde ele foi, toda a história, né, do negócio. Então, eu queria que você contasse aí, como se fosse uma linha do tempo, né, as etapas que você passou na criação desse negócio, que eu acho que uma grande referência para quem está empreendendo agora e talvez não só empreendendo agora, mas pensando em empreender, procrastinando o seu projeto, porque você começou literalmente com uma página na internet e suas roupas e as roupas das suas amigas, né? E chegou a ter 6 lojas espalhadas no Brasil, um e-commerce omnichannel, milhares de peças, quase 30 funcionários, vendeu para um fundo de investimento e uma jornada de 5 anos, né? Sim. Então, 5 anos, né? 5 anos. 5 anos. Então, conta um pouquinho, eu contei o começo e o fim, né? Conta um pouquinho como foi essa jornada do início até o fim. Pode ser de forma resumida, pode entrar em detalhes que você acha mais interessante, mas conta um pouquinho dessa jornada. Bom, vamos lá. A partir quando eu tive a ideia do Semnomore, isso foi em 2012, né? Como eu falei, escrevi no bloquinho, tive a ideia do nome, e é importante ressaltar que eu realmente comecei online. Eu não tinha nada, eu não tinha um espaço físico, eu não queria um espaço físico, até como eu disse, como eu estava imersa nesse mundo digital, eu pensei, ó, como eu posso começar? Começar com o online é a maneira mais acessível que eu tenho hoje, né, com menor investimento. Então, do dia que eu tive a ideia até o site estar no ar, acho que não chegou a ser 3 meses, foi tudo muito rápido, assim, né, eu fui fazendo as coisas de uma maneira muito rápida. Então, eu tive a ideia do Semnomore, eu lancei esse e-commerce e eu achava que eu ia arrebentar de vender online, de alugar online, né? Mesmo sabendo que não existia nada igual, eu pensei, nossa, vou alugar online. A primeira coisa que eu fiz foi comprar milhares de caixas. Eu enchi meu porta-mala de caixas para acessórios, para os casacos, para os chapéus, para aquelas coisas que eu supostamente alugaria. E o que aconteceu? Obviamente, ninguém estava querendo alugar online. Foi um grande desafio alugar online. As pessoas queriam provar as peças, queriam ver pessoalmente, queriam entender como é que funcionava, porque ninguém sabia como funcionava. Então, eu comecei online, poucos aluguéis ali, né? Era 1, 2, 3, 4, 5 aluguéis mês. Acho que eu cheguei, vou te falar, no máximo em 10 aluguéis mês, antes de realmente ver, não, eu preciso ter um espaço físico para atender essas pessoas e para elas entenderem a experiência do Semnomore. Foi aí que depois, acho que fiquei 3 meses só com o site, pedi as contas da Labela Máfia, porque eu não ia conseguir continuar tocando as duas coisas, né? E resolvi abrir um espaço físico. Como que eu abri esse espaço físico? Eu procurei o mínimo que eu podia encontrar para ser viável de atender essas clientes. Então, na época, eu encontrei próximo da minha casa um porãozinho, dentro de uma casa comercial, e deixei ele charmosinho, todo bonitinho para atender as pessoas. Era um lugar que eu pagava R$700 de aluguel junto com tudo, né? Então, meu custo fixo ali era R$700. Eu sozinha atendendo as pessoas. Então, com internet, com luz, com tudo, né? Tudo. R$700, um espaço todo bonitinho, onde eu botei o acervo que eu tinha e comecei a atender as pessoas ali. Dali, um ano depois, eu abri uma concept store, né? Eu abri uma loja de verdade, uma loja maior, onde esse foi o momento que eu recebi uma proposta de sociedade de uma pessoa, e acabou que não deu certo. E uma pessoa que esteve comigo desde o começo da ideia, a me ajudar no site, enfim, fazer logo, tudo, foi você, que sempre foi meu amigo desde a faculdade, né, e sempre apoiou a minha ideia. E quando você me ajudou, eu lembro na época da gente ver a questão, como é que eu abro para uma pessoa entrar na sociedade, qual é o valuation, tal. E no fim não deu certo com essa pessoa, e daí tu falou, não, beleza, então eu quero entrar. Eu acredito no teu negócio, eu quero ser teu sócio. E daí você entrou de sociedade, né? A pessoa deve estar arrependida, né, Nath? De não ter entrado naquela época. Com certeza está arrependida. Na verdade, a questão não foi que ela não quis entrar, né? Foi que a gente já teve algumas divergências no começo e felizmente não deu certo antes de começar. Acho que sociedade é uma coisa que
é um grande desafio para os empresários, né? É muito difícil começar sozinho, mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja compatível com você no negócio para dar certo. E a gente tem uma história de sucesso aí nesses 4 anos de sociedade, né? E acho que um dos maiores fatores disso é a questão da gente se complementar tanto nas nossas atividades e o respeito mútuo pela inteligência de cada um dentro das suas tarefas, sabe? Então, acho que a gente funciona muito bem por isso. Mas deu de, né, falar bem aí da nossa sociedade, continuando aí na timeline. Aí você abriu uma concept store, né? Alguém entrou na sociedade, eu entrei na sociedade. Você entrou na sociedade. Você abriu uma concept store. E a tua entrada na sociedade, ela foi muito além, né, de abrir uma loja maior para atender mais pessoas e ter mais vestidos. Foi aí que realmente a gente começou a pensar em tecnologia, né? A pensar o Semi-No-More como uma empresa de tecnologia, porque eu não tinha essa ideia de que o negócio ele era tão disruptivo, tão inovador e que ele podia vir a se tornar uma empresa de tecnologia como ele se tornou. Como eu disse, como você contou, né? Quando eu tive a ideia do Semi-No-More, eu nem sabia que existia aluguel de roupas fora. Eu não tinha nenhum parâmetro, eu não tinha nenhuma empresa que me baseava para seguir. Eu fui fazendo tudo conforme eu achava que deveria ser feito e conforme a resposta das pessoas vinham vindo dos atendimentos e dos aluguéis. 1 ano depois que eu abri o Semi, que eu conheci o Rent the Runway, que é o maior player de aluguel de roupas dos Estados Unidos e é uma referência hoje para todo mundo que entra nesse mercado. Então, a gente começou a investir melhor na plataforma e toda a parte de tecnologia veio, obviamente, com você à frente, né? Então, a gente foi investindo em tecnologia, foi melhorando o site, lançamos diversas versões do site e foi aí que a gente começou a alugar online para outros locais do Brasil. Eu gostaria de fazer um comentário em cima disso, porque esse é um outro problema que os empreendedores sofrem com o desenvolvimento de tecnologia. E nós sofremos. A gente sofreu antes. A gente sofreu bastante. Antes de construir nossa plataforma, a gente buscou desenvolvedores, buscou engenheiro de software, contratamos um cara. Dinheiro. Exatamente, contratamos um desenvolvedor que tinha já uma plataforma, uma loja virtual, ia fazer uma modificação, ia construir para a gente, cobrou, né, não entregou, desapareceu, como não a gente... Não existia nada no mercado, né, para gente. Não existia no mercado, e aí, naquele momento, né, a gente não tinha, né, uma plataforma, a gente estava alugando online, mas de uma forma muito amadora ainda, né, não tinha um sistema self-service, onde a gente poderia ir lá e escolher a data, o local e ter todo o processo automatizado. E aí a gente não tinha outra alternativa, vamos buscar outro desenvolvedor, e foi quando eu parei 1 semana da minha vida, comecei a estudar, e em 3 semanas a gente tinha a plataforma pronta, né, funcionando, que ela começou de uma forma, mas ela foi evoluindo durante todos os anos, né? E aí, a lição disso, né, é que às vezes a gente precisa aprender mais do nosso negócio, o core do nosso negócio, né? Então, eu não tenho dúvida que você aprendeu muito sobre tecido, costura, vestuário, atendimento, sobre logística reversa. Eu aprendi muito sobre desenvolvimento, eu era um cara mais do front-end, né? E aí eu tive que me virar no back-end, e aí a gente construiu essa plataforma. Então, a gente mergulhar de cabeça nos problemas da empresa faz a gente aprender e também conseguir resolver os problemas quando eles surgem. Não fica na dependência de um terceiro. Acho que os empreendedores eles precisam ser os donos das partes mais importantes do negócio, né? Com certeza. Assim, a gente só consegue desenvolver a tecnologia por trás de alguma plataforma se você entende todo o funcionamento do seu negócio. Então, no caso do aluguel, é muito mais complexo do que uma venda, porque o produto vai e o produto volta. E entre o produto ir e voltar, tem muitas coisas no meio que geram diversos problemas, né? Os maiores problemas do Semi-No-More, eles vinham dos ajustes e costuras, né? Esses eram os grandes problemas, né? E foi
E como é importante a gente observar onde estão os nossos maiores problemas para ver o que a gente precisa modificar na empresa. Porque, por exemplo, quando eu percebi isso, que os nossos maiores problemas vinham daí, eu percebi, não é que eu tenho que melhorar o meu serviço de ajuste e costura, eu tenho que mudar o meu acervo, eu tenho que mudar todas as peças que eu tenho e buscar peças que eu possa alugar com o mínimo de ajuste e costura possível, né? E isso é bem complicado, porque, assim, as pessoas não estavam habituadas a isso. As pessoas queriam alugar a roupa que elas queriam. Por exemplo, são 36, mas eu quero alugar aquele vestido 40 e quero que ele fique perfeito para mim. E a gente teve que barrar esse desejo das pessoas e instruir elas. Foi aí que entrou a parte de consultoria de moda. Né? Voltando, né, a timeline do SEMI, quando a gente... Então, você lançou a sua plataforma. Sim. Voltando à nossa linha do tempo. Vamos voltar. Concept Store, plataforma lançada, a gente comecei a ter pessoas trabalhando comigo, equipe de costura, consultoras de moda, como a gente chamava, né? As meninas que trabalhavam com a gente, elas sempre foram instruídas a encontrar o melhor vestido para a pessoa, para a ocasião dela, e nunca alugar a qualquer custo, né? Porque, assim, o meu pensamento era, se aquela pessoa vai estar bonita naquela festa, ela vai estar bonita no Instagram dela, ela vai estar bonita naquele evento que ela for, ela é a minha melhor propaganda. Então, eu não quero que ela não esteja bem. Então, eu vou fazer o possível. As meninas que trabalham comigo, elas realmente têm que auxiliar essa pessoa a se olhar no espelho, se sentir bonita e se sentir bem, né? Então, nesse momento, a gente começou a crescer bastante. Muito dentro desse público 18, 25 anos, porque a gente explodiu ali com as meninas de formatura, de escola, e as meninas chegavam a fazer grupos, né, para brigar dos vestidos que elas usariam na formatura. A gente foi crescendo localmente, regionalmente, porque muitas pessoas vinham de outros estados e de outras cidades até para provar. Elas vinham na loja, provavam e depois finalizavam online, ou tinham todo o processo online. Isso foi expandindo, e a gente foi aprendendo como lidar com as clientes que alugavam de fora, né? A gente foi melhorando o atendimento e a gente começou realmente a alugar para todo o Brasil através da nossa plataforma. Foi um caminho muito árduo, assim, e o online nunca foi a maior parcela do Semi-No-More. Na verdade, a gente sempre alugou muito mais nas lojas físicas do que online, mas eu nunca desisti do online porque eu sabia que ele era... uma coisa complementava a outra. E eu achava... Era vitrine, né? Isso, eu acreditava no momento que um online poderia ser maior do que o físico. Mas nesse caminho, né, ao longo desse caminho, a gente teve a ideia de como seria se a gente tivesse mais lojas? Como que um acervo único circularia entre lojas e um site? E isso foi bem complexo, foi quando a gente decidiu abrir uma segunda loja, que seria realmente a nossa loja modelo, né, onde a gente deu o maior passo do Semi, porque assim, toda a história do Semi-No-More, os passos foram muito contidos em investimentos financeiros. Por quê? Porque assim, eu comecei com muito pouco, comecei com quase nada, na verdade. O investimento que eu tive inicial foi uma câmera que eu sorteei para lançar o site, né? Na época a gente comprou uma câmera, que era uma câmera que fazia foto debaixo d'água, e a gente fez um sorteio no Facebook para o lançamento do site. Então foi essa câmera e o investimento no site, que foi feito por ti de uma maneira, né, com um preço super acessível. Então acho que eu comecei ali com uns R$2.500, depois fui investindo de pouquinho em pouquinho. Então foi tudo sempre muito... Investindo, né, o que você ganhava, né? Exatamente. Porque, assim, no começo do Semi-No-More, eu nunca pensei que eu ia viver daquilo, porque eu não acreditava ainda em como o negócio poderia crescer. Então, eu fazia outras coisas, né? Eu trabalhava, às vezes, com produção de moda, ainda com alguns trabalhos de modelo, e eu nunca tirava dinheiro da empresa. Durante um ano, todo o dinheiro foi reinvestindo. Demorou muito para eu começar a tirar dinheiro da empresa, na verdade. Então, foi um crescimento muito orgânico, assim, né? E daí, no momento que a gente pensou, não, vamos abrir mais uma loja, foi um momento que a gente já estava alugando super bem. A gente, como eu falei, ali no começo não chegava a 5 aluguéis mês. A gente teve momentos no Semi-No-More, dezembro, que era o nosso maior pico, que a gente tinha 100 aluguéis por semana, né? E a logística por trás disso era uma loucura, porque o acervo, ele não era absurdo para a quantidade de aluguéis que a gente tinha. Acho que nessa época a gente devia ter uns 450 vestidos que circulavam aí entre 2 lojas e o site. Então, a logística por trás disso era sinistra, Tinha vestido que chegava num dia e saía no dia seguinte, isso lavação, costura.
Então, toda a equipe envolvida era E qual a vida útil de um vestido? Olha, eu já tive vestido que chegou a ser alugado 50 vezes. Eu vou te falar que durante 5 anos, eu nunca tive uma perda de vestido, porque a gente sempre achava soluções para voltar ele para o acervo. Por exemplo, um vestido que rasgou rasgou no meio. Digamos que rasgou no meio. Mas ele tinha o busto, então eu só trocava a saia dele. Comprava o tecido de baixo, trocava a saia dele. Ou um vestido que era bordado. Tinha muito, a gente rebordava os vestidos absurdamente. Muito, 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 muito. Então, assim, perda de vestido, eu só tive durante 5 anos de uma pessoa que não devolveu. E que ainda assim não valia acionar um advogado pelo valor do vestido, sabe? Mas, assim, a vida média da maioria dos vestidos, assim, para ele se manter com extrema qualidade, digamos, dentro do semi-namoro, com toda a estrutura que a gente tinha de ajuste, costura, bordado, 30 aluguéis, pelo menos, né? Mas, como eu disse... E as mulheres acabam não usando, né, seus vestidos, assim, 10, 20, 30 vezes, né? Usam vestidos... Usam pouquíssimas vezes. Então, financeiramente, é um negócio que vale mais a pena alugar, né? Claro, com certeza, com certeza. Principalmente o tipo de vestido que a gente estava alugando na época, que eram vestidos de festa, mais bordados, de valores muito elevados. Valia muito a pena para cliente, valia muito a pena para a gente também. Como negócio, imagina que tinha vestido que eu comprava, por exemplo, vou dar um exemplo. Um vestido que eu comprava por R$500, a gente tinha uma tabela, né, para precificar os aluguéis. E essa tabela, ela era em cima de valor pago pelo vestido, o valor para lavação dele, o valor para ajuste e costura dele. Então, tudo isso, o que antes era feito de feeling por mim, depois você criou essa tabela e a gente conseguia precificar de uma maneira mais exata. Mas digamos que um vestido que eu comprei por R$500, eu alugava ele a 250, no terceiro aluguel eu estava lucrando, né? Mas cada vestido tinha uma precificação diferente, porque dependia muito de como eu imaginava que seria aquela saída daquele vestido. Porque tinha muitos vestidos que demoravam para começar a ser alugados, sabe? Tinha vestido que eu lembro muito bem de uma coleção que eu comprei uma vez, de um estilista mineiro, e era muito diferente. Eram vestidos de festa totalmente ousados e diferentes do habitual. Eles ficaram, acho que assim, 6, 7 meses para alguma pessoa começar a alugar, mas uma pessoa começou a alugar, viu a outra e viu como o vestido era encantador e a coleção era legal, e todos os vestidos dessa linha começaram a ser alugados. Então, assim, tudo tinha um ciclo. Como é o nome do estilista? Virgílio. Não lembro o nome. Virgílio Andrade. Era Virgílio Andrade, acho. É isso mesmo. Cara, muito talentoso, verdade. Então, dentro do acervo do SEMI tinham apostas, né? Eu sabia os vestidos que eram os que mais alugavam, mas eu tinha vestidos que eu gostaria que fossem alugados e que dessem uma cara diferente para o semi-namoro, porque foi isso que o semi-namoro fez. Ele transformou o aluguel em algo cool, né? O que antes era antiquado passou a ser visto como algo muito legal pelas meninas jovens, né? Elas queriam alugar no semi-namoro, elas queriam ter eventos para usar aquelas peças. E eu me recordo de um fato do semi-namoro que a gente confiava muito no seu feeling, né? Uhum. E então a gente não tinha dados para tomar decisão, a gente tinha que te levar para todo lugar para você tomar decisão lá. E aí chegou um dado momento que a gente falou, olha, precisa entender o que está acontecendo. Então a gente pegou o nosso acervo e qualificamos ele, né? A gente falou, olha, vestido curto, midi, longo, vestido bordado, liso, tecido assim, tecido assado, estilo, características, e aí a gente criou uma base de dados de estilos, e a gente foi para fazer compras de mais itens, e a gente tinha que cumprir aqueles critérios, né? Então a gente começou a conseguir aperfeiçoar a nossa compra para ter um giro cada vez melhor. Então começou com o feeling do dono, mas com o tempo a gente foi usando os dados para ter mais resultado. Exatamente. E isso aconteceu quando a gente recebeu o investimento, que eu vou chegar nessa parte agora, né? Quando a gente decidiu abrir a segunda loja do Semi-Namoro, a gente abriu com esse objetivo, né? Vamos melhorar a nossa inteligência, vamos melhorar a tecnologia que a gente tem por trás do Semi-Namoro, para ver como vai ser esse funcionamento omnichannel, né? E como vai ser a circulação do acervo entre essas lojas. E a gente investiu numa loja maravilhosa, abriu uma loja linda,
num local totalmente que a gente sabia que não teríamos uma grande circulação de pessoas e não seria o local onde a gente alugaria mais, mas a gente queria essa loja modelo. O que essa loja trouxe para a gente? Ela realmente trouxe um maior conhecimento de como funcionaria esse acervo rodando entre as lojas e entre o site, e foi uma excelente vitrine para a gente ser notado pela tecnologia e pela estrutura que a gente tinha. E foi quando, eu lembro muito bem, acho que em 2015, a Kazek Ventures, que acabou investindo depois na nossa concorrente no mercado nacional, que foi a Dress & Go, a gente chegou a ter umas 2 ou 3 reuniões com eles, e eles achavam que a gente estava num estágio ainda muito inicial para receber investimento na parte de tecnologia, e ao longo desse ano, né, de 2015 para 2016, a gente evoluiu muito na parte de tecnologia e de como funcionava toda essa questão do aluguel online nacional e entre essas lojas, e foi quando a gente recebeu um contato de uma outra Venture Capital canadense, e iniciamos a conversa para eles investirem na gente. E ficamos aí durante, acho que foi em 2016, de janeiro de 2016 a maio, em negociação com eles. E quando eles realmente investiram na empresa, foi uma mudança muito grande para mim, né? Porque eu sempre trabalhei muito, mas a mudança ali foi principalmente de quem eu seria dentro da empresa, né? Como você disse, tudo funcionava muito no meu feeling, mas as coisas não poderiam mais funcionar no meu feeling e nem com a minha onipresença, porque eu não estaria mais onipresente, porque quando a gente recebeu esse investimento, a gente trabalhou com metas, né? E essas metas eram diversas metas, e uma delas era abrir 5 lojas pelo Brasil, né? Em quantos dias? Na verdade, eram 3 lojas em outras cidades totalmente distantes da gente, e a gente tinha que abrir em um mês essas lojas. Então, a gente abriu em Belo Horizonte, em Campinas, São Paulo, e em Brasília, em um mês. Então, sem conhecer o local, sem saber de nada, a gente teve que pensar numa estrutura antes, né, Érico, de como a gente colocaria essas lojas tão rápidas assim em pé. Eu tinha que treinar a equipe, montar a loja, definir acervo. Imagina que aquele acervo, né, uma das coisas que a gente fez também foi crescer o nosso acervo, daí com base nesses dados que agora a gente tinha, eu saí de um negócio que tinha ali 400 e poucos vestidos, eu tinha que dobrar o meu acervo, então eu tive que em um mês fazer uma compra assertiva de quase 500 peças, então era uma grande responsabilidade, e junto a isso, abrir lojas, então foi uma loucura, né? Em nenhum momento, quando eu comecei o Seminomore, é difícil pensar onde você pode chegar, né? Eu sabia o que eu queria com a empresa, né? Que era muito aquela ideia de mudar a percepção das pessoas quanto à moda e mudar a maneira que elas consomem, e eu consegui isso dentro do mercado de aluguel, fazendo com que as pessoas passassem a alugar mais, deixassem de comprar aquele tipo específico de peça, mas eu jamais imaginei que o Seminomore teria um alcance nacional tão grande, porque a gente, enfim, através do nosso e-commerce, conseguiu alugar para todos os estados do Brasil, e com essas lojas que a gente acabou abrindo depois, a gente cresceu realmente nessas cidades, mas foi um desafio muito, muito grande, e a pressão ali que vem dos investidores é muito grande, assim, parece um caminho dos sonhos, né, para todo empreendedor, mas é um caminho muito árduo, e você tem que estar bem disposto a entender que a empresa não é mais só sua, e que aquilo que talvez você tinha pensado, ele pode ser modificado ao longo do caminho, que foi realmente o que aconteceu, né? A empresa começou a tomar rumos muito diferentes do que eu imaginava para ela, e ali em 4, 5 meses com os investidores na empresa, a gente acabou percebendo que a gente estava desvirtuando do que a gente acreditava para o Seminomore, e a gente decidiu ou sair ou deixar eles entrar de vez e vender a empresa. Foi quando veio o interesse deles de comprar a empresa, e acabou juntando com a minha gravidez e com outros projetos de vida, e a gente acabou vendendo a empresa em 2017. Então, assim, foram 5 anos de jornada, onde eu comecei ali com R$2.500, depois a gente vendeu a empresa num valuation acima de 1,5 milhão. Então, foi
foi bem bom. E eu jamais imaginava que a gente chegaria juntos nesse resultado. E é bem louco pensar que tô com a garganta seca e não tô com uma água aqui. E é louco pensar que, assim, hoje em dia, vender uma empresa é visto como sucesso, mas se parar para pensar anos atrás, por exemplo, os nossos pais, vender uma empresa era algo como um fracasso, né? Do tipo, nossa, eu tô vendendo uma empresa, as pessoas perguntam, não, mas o que aconteceu? Por que você tá vendendo? E hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente trabalha numa empresa, a gente vai crescendo ela, vai valorizando ela para depois vender e tomar outros rumos, né? Ou não. O Semi No More foi, sem dúvida, assim, uma história... enfim, eu falava que era meu filho, né? E foi durante 5 anos meu filho. E eu tenho um orgulho imenso do que a gente fez no mercado com o Semi No More, de tudo que a gente fez atendendo os clientes, de como a gente cresceu. Mas quando eu vendi a empresa, eu me desapeguei, né? Foi totalmente um desapego. Não me interessa mais o que vai acontecer com ela, porque eu não estou mais dentro dela, eu não tenho mais alcance a lidar enfim, com o que vai acontecer. Tem que torcer para ela dar certo, né? Mas não tem mais o que fazer. Porém, eles desvirtuaram muito da ideia original do Semi No More, né? O Semi No More sempre foi inovador, disruptivo, sempre foi voltado para jovens, a gente tinha uma comunicação, a gente esteve sempre à frente na nossa comunicação, através de Snapchat, de embaixadoras, a gente fazia umas coisas muito legais, muito, que engajavam muito bem com esse público, e tudo foi modificado, né? Então, assim, parece que eu fico triste com o caminho que a empresa tomou, e às vezes eu penso, né, como seria se eu tivesse com o Semi No More ainda, né? Que rumo a empresa teria tomado? Mas... e se você tivesse, né, à frente do Semi No More ainda, né, com essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, onde a gente não tem mais eventos sociais, o varejo foi muito comprometido, você acredita que você superaria essa crise? Olha, quando a gente vendeu o Semi No More, o que aconteceu? O mercado começou a inflar muito, né? Não tinham empresas como o Semi No More quando eu comecei ele, e em 2017, várias empresas começaram a alugar roupas no estilo do Semi No More. A gente já não era mais inovador em questão de acervo e do que a gente oferecia, mas a gente era muito inovador e diferente da maneira que a gente apresentava as coisas. Então, a comunicação, principalmente, né? Principalmente. Então, assim, eu acredito que o Semi No More teria tomado rumos diferentes e aberto, talvez, diferentes canais. Assim, acho que a gente não continuaria, talvez, só com aluguel. Acho que a gente entraria com questões de assinatura, a gente entraria com comunicação, talvez voltado mais para conteúdo. Então, assim, dizer se a gente superaria a pandemia, eu acho que talvez sim, porque eu tenho certeza que antes de chegar ali em 2020, a gente já teria feito grandes mudanças na empresa, que faria a gente, talvez, conseguir ter alguma renda dentro da pandemia, né? Porque, assim, realmente não faria... Estamos falando aí de 2 anos e meio de diferença da venda até o início da pandemia. Eu acho que até comprar roupas se tornou algo supérfluo durante muito tempo dentro da pandemia, quem dirá alugar, né? Então, assim, que empresas que conseguiram, de aluguel, que conseguiram sobreviver nessa pandemia, eu não sei te dizer, eu vejo que a maioria delas quebrou, elas não conseguiram sobreviver. Mas uma empresa que eu acompanho, na verdade, há alguns anos, e que são de meninas, exatamente que eram o público do Semi No More, meninas super jovens, acho que elas devem ter aí 25 anos, uma empresa chamada Não Tenho Roupa, e elas foram numa palestra minha, logo depois que eu vendi a empresa, vieram conversar comigo sobre o começo do negócio delas, e, enfim, eu aluguei roupa com elas, e elas têm um diferencial que é a comunicação delas. Elas se comunicam de uma maneira com esse público tão, tão genuína, e que esse público, ele está totalmente conectado com elas. Então, assim, por mais que elas não estivessem alugando, elas estavam gerando conteúdo constantemente e elas não foram esquecidas, sabe? Então, o que se pode fazer numa pandemia, principalmente se você tem caixa, né?
foca na comunicação, foca em se conectar com o seu cliente da maneira mais genuína possível. Alugar roupa não vai fazer sentido, não vai ser isso, não vai ter como você fazer isso, mas você poderia, por exemplo, vender vouchers de aluguéis para depois disso, né? Então, vamos lá, um vestido que custaria R$500, vamos vender vários vouchers de R$300 para você alugar esse vestido a R$200 mais barato e antecipar a caixa, sabe? Então, existem diversas ideias que podem ser trazidas para você conseguir um fôlego para passar por essa pandemia, mas acho que o principal, e as meninas do Não Tem Roupa fizeram isso, é a comunicação com seus clientes, né? Esteja em contato com eles constantemente, com uma comunicação genuína, para você não perder eles durante o momento que eles não vão estar utilizando o seu serviço. Que a verdade é essa, eles não vão utilizar o seu serviço. E depois que a gente recebeu o aporte do investidor, né, você assumiu como CEO, né, eu assumi como CMO, e a gente não tinha uma função, né, específica dentro da empresa, né? Sim. Você era dona, eu era seu sócio, basicamente isso, né? Eu auxiliava você a tomar as decisões, fazia tudo, né? Houve um certo loteamento das atribuições, né? Olha, você é responsável por isso, você é responsável por aquilo. Quais são as responsabilidades da CEO, da gestora, né? A gente começou a ter uma equipe de marketing. De governança, de board, coisas que, assim, mundos totalmente diferentes pra gente. Nem eu nem você, a gente conhecia isso, a gente foi imerso num universo de uma estrutura muito além do que era a empresa, né? A gente foi obrigado a entrar numa estrutura de uma organização muito grande, né? E foi um desafio bem grande ali pra gente, né? E eu lembro que a gente estruturou uma equipe de marketing interno, uma equipe pequena, mas excelente, né? Excelente. Uma equipe muito boa. A gente produzia editoriais com os nossos vestidos, onde as marcas dos vestidos usavam as nossas fotos na sua comunicação, né? Por mais que a gente estivesse alugando, né, eles usavam. A gente tinha fotos maravilhosas, pegavam modelos, né? Isso é legal. Muito boas, fotógrafo incrível, que é o Diogo Pedro, né? E sabe o que é legal? Eu lembrei de uma coisa. Eu lembro que quando eu tentava comprar roupa das marcas, das grandes marcas, de marcas legais aqui, porque assim, né, eu comecei trazendo roupas de Nova York, mas chegou um momento que eu tive que começar a comprar essas roupas no Brasil, né, e conseguir fazer um acervo que fosse compatível com o que eu tinha dentro com marcas brasileiras. E eu lembro que eu chegava em várias marcas, e todo mundo falou, não quero botar o vestido para aluguel, não, vai desvalorizar a minha marca. E eu sofri muito com isso no começo, para conseguir fazer essas compras. E depois, realmente, foi isso que aconteceu. As marcas começaram a ver, nossa, olha o material que eles produzem, olha para o público. Eles viam que realmente colocar as roupas para aluguel não deixava de fazer a venda deles acontecer. Fazia o maior público conhecer as peças deles e ter uma experiência com as roupas dele. Então, isso foi um diferencial muito grande. Além do nosso marketing, que foi uma coisa também inovadora na época, né? A gente construiu um programa de televisão, basicamente, dentro do Snapchat, né? A gente ainda não tinha Instagram Stories, e a gente tinha uma série de programas, né? Com temas diferentes, dicas de beleza. Nós tínhamos as nossas embaixadoras que participavam, gerando conteúdo nesse nosso canal, né? As próprias consultoras de moda. Foi um projeto bem interessante que a gente implementou, tanto que fomos indicados, né, ao Prêmio Share. Não sei se você lembra disso, a gente foi indicado ao Prêmio Share, fomos até para São Paulo lá para retirar. Não ganhamos, né, infelizmente. Sim. Tínhamos, de um lado, Say No More, Natura e Bradesco. Grandes nomes. Um pouquinho maior que a gente, né? Sim. Mas foi muito bom de ter participado aí, de ter sido mencionado, né, ao lado de grandes marcas como uma das principais ações de social media do ano, né? E acho que isso foi uma coisa que me marcou. Eu fiquei muito feliz de ter sido reconhecido, né, nessa época, e mostrou realmente o poder da nossa comunicação, como a comunicação influenciava o resultado financeiro da empresa, né?
Com certeza. É que o Sem Me Namora, ele acabou se tornando uma love brand, né? As pessoas que alugavam com a gente, principalmente esse público, que a gente era voltado à comunicação, né? 18, 25 anos, elas amavam o Sem Me Namora. Elas adoravam falar que alugavam no Sem Me Namora. E elas gostavam de todo o universo do Sem Me Namora. Eu lembro que, hoje em dia, na época, as embaixadoras, a maioria das embaixadoras hoje são grandes digitais influencers, aqui em Floripa ou nas outras cidades também que a gente abriu loja. É muito legal ver que elas começaram com a gente, assim, que era um termo que não era tão, não existia muito ainda digital influencer, não tinha muito essas influenciadoras. E essas meninas começaram com a gente no Sem Me Namora, e hoje eu vi várias delas grandes aí no Instagram, e é muito legal, assim. Muito legal. Eu acho que o propósito de toda marca, né, deveria ser esse, né? Como eu posso me tornar uma marca amada pelos meus consumidores? E o Sem Me Namora sempre foi muito genuíno em toda a comunicação, e tudo que a gente fazia. Eu me emociono porque eu realmente, quando eu penso nisso, eu sinto saudade, assim, verdade. Saudade de ter uma empresa, sabe, para pensar em todos os aspectos dela, e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez no Sem Me Namora, realmente. Por isso que eu não tenho dúvida de que foi uma junção. As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas o que você fez, né? O que você fez para conseguir fazer uma empresa que começou com R$2.000 e ser vendida por R$1,5 milhão, né? Que sorte foi essa? E um dos fatores principais é que, como eu disse, assim, o meu foco, o retorno financeiro, ele vem quando você faz as coisas genuinamente. E o Sem Me Namora, eu sempre acreditei que eu estava trazendo algo diferente. Eu sempre acreditei que eu podia trazer algo diferente, mudar alguma coisa. Eu lembro que na época que eu comecei, a gente fez juntos um curso de Oceano Azul, né? E eu percebi, nossa, o Sem Me Namora tá dentro disso, né? Ele tá totalmente no universo inexplorado e eu posso crescer tanto aqui dentro. E foi exatamente o que aconteceu, assim. A gente mudou o mercado, a gente fez pessoas se apaixonarem pela nossa marca, a gente fez pessoas mudarem os hábitos. Então, acho que não existe nada mais gratificante do que isso, né? Você entrar no mercado, obter sucesso através dessas grandes mudanças, né? Então, essas grandes mudanças, essa disrupção que a gente trouxe, acabou gerando esse resultado incrível que foi a venda da empresa, né? Nesse valor, e é muito, muito legal. É uma história que eu tenho muito orgulho, sem dúvida. Eu também tenho. Agradeço por você ter me escolhido para participar dessa jornada com você. Nossa, eu que agradeço a minha ótima escolha de ter dado tão certo, né? Realmente, assim, agora voltando ao assunto, né, da nossa sociedade, acho que a gente sempre se complementou de uma maneira incrível, né? Porque eu sabia todos os processos, só que eu executava, e você sempre foi a pessoa que conseguia colocar isso no papel, assim, né? Organizar para outras pessoas entrarem também. Na planilha. Na planilha, né? Eu odeio planilha, mas, nossa, até ontem eu estava lembrando, sabe o quê? Das tantas vezes que a gente repensava no processo do aluguel todo. Você lembra que a gente ficava naquela salinha lá em cima, a gente escrevia nos papéis, a gente pensava, o vestido chegou aqui, o que precisa acontecer com ele? Ele vai para lá, e a gente modificava a posição de tudo, repensava, e a gente estava sempre otimizando a empresa, né? Em todos os processos. E assim, se vocês se parar para pensar no que a gente fazia, é loucura, não existe isso. A gente fazia isso com pessoas, e demorou para a gente conseguir realmente colocar isso em tecnologia, mas 100 aluguéis numa semana de vestidos que circulavam entre várias cidades, era uma loucura. As meninas do atendimento, parabéns para a Giane, que estava aí em contato com todas essas mulheres para negociar os seus aluguéis, e óbvio, a gente teve diversas... Thalita também. Nossa, a Thalitinha furacão, né? A Thalita era meu braço direito e esquerdo, e foi uma pessoa que cresceu dentro da empresa de uma maneira absurda, e hoje tem uma marca, e eu tenho muito orgulho dela, mas realmente foi uma pessoa que estava sempre disposta a resolver todos os problemas da empresa. E quando a gente fala em love brand, eu acho que é muito isso, né? A marca é amada pelas pessoas que consomem ela e pelas pessoas que trabalham nela. E isso é uma fórmula, eu diria que é uma fórmula de sucesso, assim, né? Se você consegue criar esse amor pela sua marca, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, você vai ter pessoas trabalhando por você sempre pro seu sucesso, sabe? Eu não sei o quanto, óbvio que imagino que a minha figura dentro disso tem um papel muito importante, assim, e acho que questão de liderança foi um dos grandes desafios que eu tive dentro do seminário, porque a gente sempre trabalhou, tanto o nosso público quanto a nossa equipe eram meninas muito jovens, e eu era muito jovem, né?
Então, como eu ser uma líder dentro de pessoas que estão, às vezes, num patamar parecido comigo, né? Eu nunca vou estar acima de ninguém. A ideia é que eu esteja sempre próxima delas para poder ajudar a evoluir junto. E a gente conseguiu fazer isso no Semi-Namore, e eu lembro, no dia que eu contei para as meninas, não lembro se você estava junto, mas no dia que a gente contou que a empresa ia ser vendida, foi... Elas caíram em prantos, né? Foi um choro generalizado, tremia, falou, meu Deus, você vai sair daqui, eu não acredito. Foi uma comoção, realmente, né? E a gente vê que a empresa estava totalmente ligada a mim, e essa mudança de eu não estar lá dentro dela mudou ela completamente, né? E, enfim, todas as funcionárias praticamente saíram um mês depois, tudo mudou, a história do Semi-Namore mudou, mas eu realmente não tinha mais nenhum poder sobre ela, só sobre o que foi feito nela antes, e isso foi muito importante, me trouxe muito orgulho em todos os aspectos, desde as pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que consumiram. Então, acho que isso... Fornecedores e parceiros, né, que continuam sendo colegas e amigos, né, até hoje. Um dos desafios ali... Acho que esse é o objetivo de qualquer negócio, né, a gente fazer amigos, né. Eu falei ali da questão da gente ter dificuldade em comprar marcas, né. Eu tive uma pessoa do meu lado que era uma consultora de moda lá de Minas, a Delma, que ela estava assim, ó, do meu lado sempre e fazendo filme da empresa, e falando de mim, e convencendo as pessoas que eu poderia comprar e que seria legal alugar. E é isso, né? Como fazer todo mundo entrar na sua onda, acreditar no seu negócio, e os desafios vão estar aí sempre, né? A gente nem chegou a entrar no assunto de desafios do online, de logística, que, nossa, né? Se vocês imaginam que isso é difícil para vender, imagina para o online. Ou do pedido tem logística reversa, né? O pessoal reclama que 2% dos pedidos voltam, né? Imagina 100% deles, né? Voltavam. Nossa, era muito complexo, mas assim, eu lembro que a gente sempre... eu não tinha na minha cabeça, eu realmente nunca pensava assim, não, eu tenho que fazer o que der mais lucro. Eu lembro muito bem de um vestido que não chegou para uma cliente em Curitiba, e eu mandei o vestido para ela, eu gastei R$300 no motoboy, que era mais caro que o aluguel, eu acho, e mandei um outro vestido para a cliente, tentando atender ela. No fim, ela não recebeu o vestido, não quis usar, mas eu mandei ainda flores para ela, pedi desculpa. Então, assim, é como você se porta perante as dificuldades, né? A gente sempre foi... Eu também sempre instruí as meninas do tipo, olha, o cliente sempre vai ter razão, independente de a gente ter feito um ótimo trabalho, dado algum problema, a gente tem clientes problemáticos, isso acontece, mas a gente sempre vai tratar eles com o maior respeito e como se eles fossem muito valiosos pra gente. Foi isso que a gente sempre fez no Semi-Namore. E acho que isso fez bastante diferença, assim, né? Fez, com certeza. É. Eu convido todo mundo aqui a seguir a Natália, @NatáliaRegina no Instagram. Ela posta uns conteúdos bem interessantes sobre empreendedorismo. Ela é mãe agora também, né? Então ela nem sempre consegue postar tantos conteúdos, mas o filho dela é bem fofinho, então vale a pena dar uma olhada lá também. Vale a pena também. E para finalizar, porque a gente está aqui quase batendo o nosso limite, tá? Quais outros projetos interessantes você participou depois da venda da sua empresa? Quais você tem participado hoje em dia também? Bom, como eu falei, eu vendi a empresa em 2017, no meio da minha gravidez, né? Eu vendi a empresa em maio de 2017, vendemos a empresa em maio de 2017, e em novembro meu filho nasceu, então eu mudei meu universo absurdamente, né? Eu era uma pessoa que trabalhava incansavelmente, vivia para minha empresa e de repente eu fui uma pessoa que eu não tinha mais nada para resolver. Eu podia ser uma pessoa que deixava o telefone no modo avião. E eu lembro que foi isso que eu fiz, assim, quando eu vendi a empresa, eu botei meu telefone no modo avião, sentei para almoçar no restaurante da Lagoa e pensei, cara, eu não tenho conta para pagar, eu não tenho funcionário para lidar, eu não tenho que fazer a barra de um vestido à mão porque a costureira não veio. Então, assim, foi uma mudança muito grande, né? E eu pensei, não, vou curtir o bom disso, né? O que isso tá me trazendo? É um momento que eu nunca vivi nos últimos 5 anos, então vou aproveitar esse momento. E meu filho nasceu, me dediquei totalmente a ele ali no primeiro ano. Depois do primeiro ano, eu comecei a iniciar a mentorias empresariais, mas eu realmente voltei, assim, mais ativa ao mercado
alguns projetos, né? Quando eu comecei a prestar mentorias, eu tive algumas ideias de projetos inovadores novamente. Um foi o Match My Wedding, que era um projeto, ele é, né? Um projeto de match de casamentos, para os casamentos acontecerem em dias consecutivos e assim otimizar de uma maneira que seja mais sustentável e mais econômica para os noivos. Mas eu encontrei uma grande barreira, que eram os fornecedores, né, na época, porque é uma coisa que já acontece, porém não existe benefício para os noivos. Então, foi um projeto que ele está em MVP, assim, ele não chegou a ser validado, mas eu pretendo retomar ele. E junto a isso também... deu só deixou ele em hold, né? Em hold, e junto a isso também tem um outro projeto. Os meus projetos sempre entram com sustentabilidade, tecnologia, e daí veio o Stop Don't Shop, que é uma ideia não muito distante do Save No More, que ele vem com a ideia de pare de comprar, né? Vamos ver quais maneiras a gente pode estar na moda sem ser comprando, e a ideia é que a gente possa trocar roupas entre grupos de mulheres para a gente conseguir renovar o guarda-roupa. E eu fiz alguns grupos físicos, iniciei também alguns grupos online, mas eu tive dificuldade ali na parte de tecnologia, quando eu comecei o aplicativo, e acabei deixando em pausa, até porque estava me despendendo de muito dinheiro, e eu não aceitei investimento ali no começo, né, porque eu não queria o investimento no começo, tinha algumas pessoas interessadas em investir, mas eu não queria o investimento inicial, porque eu sei quais cobranças vêm junto com o investimento, eu não acreditei estar preparada para isso. Enfim, daí entrei em outros projetos, diversos projetos com o Juliano da Labela Máfia, né? Como eu tenho esse perfil de não procrastinar, de ser uma pessoa muito executora, o Juliano me chamou para tocar projetos dele, então estou há mais de um ano aí trabalhando em projetos paralelos à Labela Máfia, evoluindo esses projetos, e recentemente também comecei a trabalhar na Check Store, né? Estou também fazendo consultoria e atendendo como Customer Success, e auxiliando a empresa nisso. Então, eu sou uma pessoa, né, multitarefas, gosto de estar envolvida em várias coisas, e hoje eu tenho 2 projetos meus on hold, mas que pretendo voltar, e estou aí com a Check Store e também com outros projetos paralelos com o Juliano, e é isso, eu gosto de estar sempre em movimento, e principalmente gosto de estar executando ideias e tirando elas do papel. Acho que se fosse para me dizer o que eu faço hoje, eu sou essa pessoa, sou a pessoa que tira ideias do papel, que ajuda outras pessoas a evoluírem suas ideias, né? Até cheguei a formular um conceito para mim, trouxe a ideia de business pusher, né? Que é uma pessoa que impulsiona negócios, e essa é a ideia, assim, que eu impulsione negócios, onde quer que eu entre, eu vou estar fazendo isso, impulsionando esses negócios, tanto a evoluírem, quanto eles saírem do papel. E é isso que eu faço hoje. Muito bom, é muita coisa, muita história. Passou no começo ainda, a gente vai ver outras coisas aí da Natália, com certeza. Natália, muito obrigado por ter despendido essa 1 hora aqui com a gente, ter contado um pouquinho da sua história, que se mistura com a minha também, por isso que eu fico muito orgulhoso de ter você aqui. Muita boa sorte nos seus próximos projetos, agradeço muito a sua presença aqui. E para quem está assistindo até agora, até o nosso próximo episódio do nosso podcast Todo Mundo Vende Online. Tchau, tchau. Obrigado, Nath. Valeu. Tchau, tchau. Pandemic. Casos de coronavírus aqui no Brasil. Covid-19. Criar e estruturar um canal de vendas na internet era um processo complexo, técnico e burocrático. Para atender a necessidade das lojas físicas, a plataforma tinha que vender online, vender via WhatsApp, via redes sociais, com retirada em loja, entrega local e funcionalidades que atendesse o varejo moderno. Era preciso uma solução ágil, segura e que guiasse as empresas nesse processo. Por isso, lançamos o Start Check Store.